seja Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Jesus. Mais uma noite, nós queremos glorificar o nosso Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para juntos adorarmos e glorificarmos e mais uma vez sermos alimentados pela preciosa palavra do Senhor. Aleluia. Amém? Amém. O mundo está em caos, mas o céu não está em crise. Aleluia. E temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus que tem poder para nos livrar. E quando Ele não nos livra, Ele tem poder para nos sustentar diante da guerra. E se a guerra porventura quiser nos abater, Ele é o Deus que nos socorre em meio às nossas aflições. Amém? Nem sempre Deus te livra. Não. Às vezes Ele não vai te livrar da cova, porque a cova tem um propósito: te promover a um outro estágio, a um outro nível. Então nem sempre Ele nos livra da cova, porém Ele não nos deixa perecer dentro da cova. Na hora certa, no momento certo, os céus se abrem, um anjo desce, ou Ele vem pessoalmente, estende as mãos dele e te arranca dessa condição de aflição. E após isso você será promovido ao próximo nível. Amém? Abra sua Bíblia, livro de Efésios. Glória a Jesus. Efésios capítulo de número 6. Efésios capítulo de número 6. O versículo de número 13. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo de número 6, o verso de número 13. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Como é bom servir a Jesus, irmãos. Como é maravilhoso servir a Jesus. Mesmo diante das nossas mais violentas guerras, o nosso coração tem paz, a nossa alma tem esperança e o nosso espírito tem alegria. Glória a Deus. Está escrito assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor. Como sempre é um privilégio, é uma honra, é uma alegria poder ser útil ao Senhor nos propósitos do teu reino, Senhor. Muito obrigado. Espírito Santo, como sempre, eu preciso do Senhor, da tua ajuda, da tua intervenção, da tua direção, da tua inspiração e da revelação da tua palavra. Usa a minha vida, assume o teu lugar, me coloca no meu lugar. Que o nome do Senhor seja glorificado e que cada vida aqui nesta noite sejam edificadas, sejam tocadas, sejam restauradas, sejam libertas por intermédio da tua palavra, Senhor. Meu Deus, estamos numa guerra muito violenta, Senhor, muito agressiva, contra um inimigo invisível, o qual nós não enxergamos, nós não sabemos onde está, sabemos apenas que ele existe e que tem atingido e ceifado muitas vidas, Senhor. E nesse momento eu rogo ao Senhor, pela tua graça, Pai, pela tua misericórdia,
pois o medo poderia ter tomado conta do nosso coração e nos aprisionado no nosso lar, nos aprisionado no nosso quarto. Mas o Teu Espírito, Senhor, Ele nos encheu de coragem, Ele nos encheu de ousadia, Senhor, para nos reunirmos aqui nesse lugar, para juntos engrandecermos ao Teu nome, oferecermos ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, e mais uma vez, Pai, sermos alimentados pela Tua palavra. Senhor, cobre-nos com Teu sangue, Pai, nessa noite. Cobre-nos com Teu sangue. Senhor, nos blinda, Senhor. Nos blinda contra todo vírus, Pai, contra esse inimigo que quer nos atingir, Senhor. Faz algo semelhante ao que o Senhor fez no Egito, quando a peste estava assolando aquela nação, Pai. Quando as pragas estavam assolando aquela nação, Pai. O Teu sangue, Senhor, nos umbrais de cada casa, impediram, Senhor, que aquele mal atingisse o Teu povo, atingisse os Teus escolhidos. Assim, nessa noite nós clamamos pelo poder do Teu sangue, Pai. Que mandaraste, corramandaraste, remandagaste, amandagaste, nós clamamos pelo poder do Teu sangue, Pai. Vem com Teu sangue, cobre-nos com Teu sangue, blinda-nos com Teu sangue nessa noite, Pai. Que nenhum mal, Senhor, nos atinja, que nenhuma praga chegue ao nosso organismo, Senhor. Nós cremos no poder do Teu sangue, nós cremos no Teu poder, Pai. Esse poder que guarda, esse poder que protege, esse poder que livra, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir ao Senhor nessa noite? Glória a Deus. Como superarmos os dias maus? Temos vivido dias maus, temos vivido dias difíceis, dias de guerra, dias complicados. E a pergunta qual o Senhor colocou no meu coração enquanto meditava em uma palavra para compartilhar com a igreja foi essa: como superarmos os dias maus. Ainda por esses dias, ao fazer uma visita, ao visitar uma família de uma outra denominação, um companheiro de guerra, um companheiro de batalha, uma pessoa que em outros momentos me inspirava espiritualidade, me inspirava a buscar o Senhor, me inspirava sede de Deus. Ao fazer essa visita, eu fiquei no mínimo surpreso diante daquilo que eu encontrei. Enquanto nós conversávamos, a pessoa compartilhou comigo um problema ao qual ele estava passando, um problema de saúde, uma causa que aos olhos da medicina é irreversível. E ao compartilhar aquele problema, ele me disse: olha, se não fosse a minha responsabilidade com a minha família, eu me trancaria dentro de um quarto e não sairia mais de lá. É comum ouvir isso, sabe, de pessoas que não conhecem Jesus, de pessoas que ainda não desfrutaram de experiências com o Senhor. É comum, é natural, a gente ouve isso direto. Lidamos com pessoas desesperadas,
com pessoas aflitas que, por não conhecer Jesus, acreditam que a solução é a morte. Acreditam que a solução é fugir dos seus problemas, das suas guerras, das suas lutas. É comum. Mas o que me surpreendeu foi que eu ouvi isso de alguém que em outros momentos me inspirava a espiritualidade. Um homem cheio de Deus, um homem com uma índole, com um caráter, com um nível de espiritualidade que despertava sede em você. Eu quero ser como ele. Eu quero ser como ele. E diante daquilo, eu entendi o porquê Deus me dirigiu aí até lá. O Espírito Santo tomou rumo, né? Eu fui para passar 15 minutos e acabei levando quase 3 horas de relógio nessa visita. O Espírito Santo conduziu e compartilhamos com aquelas pessoas uma palavra que trouxe ânimo, que trouxe, acredito eu, renovo, que trouxe forças. E a partir daquele momento, a partir dessa experiência, eu passei a ter uma ideia diferente de que tem muitas pessoas por aí, irmãos, sangrando. Tem muitas pessoas por aí já desacreditadas, pessoas que antes brilharam para outros e que hoje não conseguem luz nem para si mesmo. E diante de toda essa situação, né, enquanto eu meditava nessa tarde sobre isso, o Senhor me trouxe ao coração essa palavra: como superarmos os dias maus. Como superarmos os dias maus. Todos nós, em algum momento da nossa vida, seremos surpreendidos por circunstâncias ou acontecimentos que abalarão a nossa estrutura. Independente do que você já viveu com Deus, independente das experiências que você já teve, independente do nível espiritual do qual você já alcançou, se prepare, porque em algum momento da nossa vida nós iremos viver uma situação que irá abalar a nossa estrutura. Só que a depender de como está ou de como esteja a sua base, os seus fundamentos, a estrutura pode ser abalada, mas o fundamento sustenta a estrutura de pé. Ela não cai. Balança para lá e para cá, chacoalha para lá e para cá, parece que não irá resistir, mas a base, o fundamento, quem mexe com construção sabe do que eu estou falando. Os pilares sustentam a estrutura. Quando nós lemos Jó, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao versículo de número 5, nos diz assim: então respondeu Elifaz de Temã. Elifaz era um dos amigos de Jó, que quando Jó adoeceu, quando Jó perdeu tudo, quando Jó se encontrava naquela crise violenta, ele foi até Jó, ele se dirigiu até Jó. Observe as palavras desse amigo, entre aspas. Se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? É uma pergunta. Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Se você me perguntar se eu tenho medo de algum versículo da Bíblia, eu tenho. Esse é o versículo.
que estremece o meu coração. Esse é o versículo que, a cada momento que eu percebo que eu estou me distanciando um pouco da minha intimidade com Deus, eu lembro dele. E eu entendo que, por maior que sejamos espiritualmente, por mais fortes que sejamos espiritualmente, por mais experiências que venhamos ter com o Senhor, existirão situações onde, se as nossas bases, se o nosso fundamento ele não estiver preparado, nós não iremos resistir. Nós não iremos suportar. Quando folheamos algumas páginas da Bíblia, eu vou tentar ser breve para não ultrapassar o horário. Eu vou citar, não vou comentar. Nós encontramos momentos difíceis e violentos que estremeceram a base, que estremeceram a estrutura, que abalaram a estrutura, a vida de grandes homens de Deus. Se lermos João capítulo 11, versículo de número 1 a 2, nós encontraremos: estava porém enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo o irmão Lázaro estava enfermo. É o início do capítulo 11 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, que registra o momento em que Lázaro adoece, até o momento da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Só que, por conta de uma enfermidade incurável, nós encontramos pessoas que já tinham desfrutado de uma íntima experiência com Jesus, com a sua estrutura abalada, com suas vidas abaladas, por conta de uma enfermidade incurável que trouxe a morte de Lázaro. Se lermos Gênesis 15, 2 e 3, nós iremos observar: então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Esse texto registra uma decepção, um desânimo na vida de Abraão, porque já havia 13 anos de caminhada com Deus, de confiança nos seus planos, nas suas promessas. Ele abriu mão de tudo para servir a Deus, e já se tinham passado 13 anos que o ventre de Sara permanecia da mesma forma. Podemos identificar uma experiência de problemas no aspecto familiar. Às vezes é uma enfermidade que abala a nossa estrutura, mas às vezes é um problema de ordem familiar. O homem que é referência de fé agora está questionando a Deus: Senhor, será que vai se cumprir mesmo? As coisas não mudaram, permanece da mesma forma. É aquele dia, é aquele momento em que você se vê aflito, angustiado, desanimado, porque você acreditava que após a sua decisão de caminhar com Jesus, as coisas iriam fluir, as coisas iriam acontecer. De repente, os anos passam
e você se encontra diante de uma realidade familiar a qual não mudou como você esperava que mudasse. E isso estremece, isso abala a nossa estrutura. Se nós lermos 1 Reis 19:4, nós iremos ler: ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. De quem são essas palavras? Essas palavras são do homem que clamou a Deus por fogo do céu, e o fogo de Deus desceu e consumiu o holocausto. Essas palavras são do homem que enfrentou 450 profetas de Baal, e se não me falha a memória, 400 de Acerá, o Acerá. O homem inabalável, que não temia homens, forte, corajoso, com uma intrepidez incomum diante das suas guerras. Mas agora Elias está dizendo: não suporto mais, não aguento mais. Diante disso tudo eu prefiro a morte. E se nós lermos o versículo 10 do capítulo 19, nós encontraremos um dos motivos que estava fazendo Elias a ter a sua estrutura comprometida e abalada. E ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. O que Elias está vivendo, irmãos? Uma decepção pessoal. Escuta, Elias acreditava que pela forma como Deus estava usando ele, pela forma como Deus estava se manifestando em Israel, para o povo de Israel, através da vida dele haveria uma conversão em massa. Mas não foi o que aconteceu. Mesmo Deus manifestando graça, poder, através da vida de Elias, o povo continuou rebelde, o povo continuou insensível, e a insensibilidade, a rebeldia do povo trouxe desânimo ao coração de Elias, e esse desânimo se transforma numa vontade de desistir de tudo. Deixa eu entrar um pouquinho nisso aqui. Quantas pessoas, irmãos, por conta das decepções pessoais, tem a sua estrutura abalada, comprometida? Pessoas que acreditavam em outras pessoas, que acreditavam na mudança, na transformação, que elas iriam corresponder ao investimento feito, e de repente não acontece como se esperava. E aí vem a decepção pessoal. É a esposa que esperava algo mais do esposo, é o esposo que esperava algo mais da esposa, é os pais que esperavam algo mais dos filhos, eram os filhos que esperavam algo mais dos pais, era o pastor que esperava algo mais do rebanho, é o rebanho que esperava algo mais da sua liderança, e de repente o investimento não é correspondido, e aí vem a decepção. Juntamente com a decepção vem o abalo na estrutura, e seguindo o abalo da estrutura vem o desânimo, e o desânimo traz com ele o desejo e a vontade de chutar o balde e desistir de tudo.
Porque a decepção pessoal produz no coração daquele que está investido na vida de outros a sensação de que não está valendo a pena, de que não está havendo resultados. Eu estou falando de como superarmos os dias maus. Eu estou falando de experiências bíblicas, mas que nós vivemos constantemente no nosso dia a dia. Se nós lermos o Êxodo, o capítulo 5, versículo 22 e 23, está escrito: então tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Nesse registro, Moisés já tinha se rendido ao chamado de Deus. Moisés já tinha aberto mão da sua vida para corresponder ao chamado de Deus na vida dele. Moisés já está no Egito, sendo porta-voz de Deus para Faraó, dizendo para Faraó: assim diz o Eu Sou, o Todo-Poderoso, deixa o meu povo ir. Qual era a expectativa de Moisés? Que automaticamente ou instantaneamente as coisas viessem a acontecer da forma que ele esperava. Que Faraó libertasse o povo e que Deus arrancasse o povo do Egito de forma instantânea, de forma momentânea. Mas não foi assim que aconteceu, irmão. Porque os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. Os sonhos de Deus são diferentes dos nossos sonhos, são os maiores do que os nossos sonhos. O tempo de Deus é diferente do nosso, a hora de Deus é diferente da nossa. Ele age do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Só precisamos entender que, independente do que aconteça, Ele continua no controle. Ele tem o governo, Ele tem o domínio, Ele tem o controle. Então a expectativa de Moisés era que acontecesse da forma como ele queria, do jeito que ele queria, no tempo que ele queria, mas não acontece. E o problema é que isso gerou uma reação contrária no coração do povo. O povo que deveria abraçar o libertador que Deus mandou, que Deus enviou. O povo que deveria acolher Moisés e dizer: Moisés, nós estamos aqui para colar com você, para ajudar você. É o povo que se levanta contra Moisés e diz: depois do momento que você chegou aqui, a nossa vida piorou. Você não deveria ter vindo para cá. Você não deveria estar aqui. Nós estávamos bem, mas depois que você chegou aqui, o que é que está acontecendo aqui, irmãos? Expectativas frustradas. Quais eram as expectativas de Moisés? Se disponibilizar para Deus. E à medida que ele se disponibilizasse para Deus, Deus viesse usá-lo para libertar o seu povo do Egito. E o povo viesse reconhecer e corresponder ao investimento que Deus estava fazendo na vida daquele povo através da vida de Moisés. Mas não é isso que acontece, irmãos. Porque quase sempre nós teremos as nossas expectativas frustradas. Quer servir a Deus na terra? Quer? Então se prepare para, ao invés de um abraço, receber uma porta na cara. Se prepare para, ao invés de um obrigado, você ouvir: não precisa vir mais aqui. Se prepare. Se prepare para a ingratidão. Se prepare para a falta de reconhecimento. Se prepare para o
desprezo quando você esperar abraço. Se prepare. Do contrário, você vai ser mais um frustrado, decepcionado e desistente na estatística daqueles que um dia levantaram a mão para corresponder ao propósito de Deus. Eu compartilho sempre: não pare de servir, não pare de investir o que Deus te confiou na vida das pessoas. Não pare, não pare. Aleluia. Porque haverão aqueles que não reconhecerão, haverão aqueles que não irão dar valor, haverão aqueles que não irão corresponder, mas haverão também aqueles que irão agradecer, que irão aproveitar, que irão te abraçar e dizer: obrigado, Deus usou a tua vida para alcançar a minha vida, e é por causa de você que eu estou aqui hoje. Expectativas frustradas, irmãos. Você sabia que isso aqui é uma das principais causas que faz um pastor fechar a Bíblia, desistir do episcopado e voltar para o trabalho secular? Você sabia? Porque todo líder, ele carrega com ele um sonho. Todo líder que tem no seu coração a chama do Evangelho acesa, ele carrega no coração dele uma expectativa de que aqueles a quem Deus o use para alcançá-los venham corresponder ao investimento que Deus está fazendo na vida deles através do mesmo. E muitos não se preparam para a rejeição, muitos não se preparam para a ingratidão. E às vezes não é nem uma questão de preparo, irmãos, é porque tem fases na nossa vida, que se nos encontrarmos diante de um CA, um câncer, desenganado pela medicina, nós temos fé. Existem fases da nossa vida que nós temos fé para dizer: obrigado, doutor, eu entendo que sua limitação é até aqui, mas a partir de agora eu vou recorrer à instância superior. O meu escritório, o local do meu atendimento não vai ser mais na área da medicina terrena. Eu vou apelar para a raiz de Jessé, Glória a Deus. para o cirurgião geral, Aleluia. aquele que nunca encontrou diante dele uma causa impossível sem que ele não possa resolver. Eu já vi gente assim, irmão, que voltou para casa com o laudo do médico e pegou o laudo e botou debaixo do joelho e disse: Deus, eu não aceito. Aleluia. Eu não aceito, Deus. Eu não aceito, Deus. O Senhor pode mudar, o Senhor pode fazer. Mas eu também já vi gente grande, irmãos, gente de muita fé, diante de uma fagulha de problema, se render, se entregar, jogar a toalha no chão e dizer: eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu não resisto mais. É uma questão do momento o qual você está vivendo. Deixa eu compartilhar mais uma experiência com você. O tempo já acabou. Mateus 26, 36 e 38. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar.
levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Essas palavras são de Jesus. Essas palavras são de Jesus. O que é isso, pastor? O desconforto dos processos, do propósito de Deus na nossa vida, abalaram até a estrutura do nosso mestre. Imagine só. O que é que Jesus está vivendo? Jesus está vivendo um processo que estava relacionado com o propósito do Pai na vida dele. Momentos que antecederam a crucificação, o ápice dos sofrimentos dele. E é justamente nesse momento que ele reúne 3 dos seus discípulos de confiança e diz: a minha alma está profundamente triste. Porque tem momento que vai ser assim. Tem momento que a estrutura vai abalar. Tem momento que a coisa vai complicar. Tem momento que vai ser difícil. E aí eu vou usar 5 minutos para tentar te passar isso aqui. Diante disso tudo, pastor, o que é que nós precisamos entender? É como superarmos os dias maus. Efésios capítulo 6, versículo de número 13, vai nos dizer isso. Preparem-se, prepare a estrutura, prepare a base, prepare os fundamentos, porque pode estar vindo chuva grossa por aí, pode estar vindo vento forte por aí, pode estar vindo tempestade por aí, e nós não sabemos se a nossa estrutura ela está preparada para suportar. É nesses ventos, é nessas tempestades que pessoas apostatam da fé, desistem da caminhada com Jesus. É nesses momentos que casamentos são destruídos, desfeitos, desintegrados, porque não houve estrutura. É nesses momentos que o chamado que Deus sinalizou na vida do santo, na vida da santa, é embrulhado e jogado na gaveta. Eu lembro de um momento terrível no processo do chamado de Deus na minha vida. Eu lembro momentos que eu sangrei, momentos que me veio no meu coração o pensamento e o desejo: não vale a pena, desiste. Um momento de perseguição, um momento de humilhação, um momento de vergonha. Sabe o que é você ser culpado por uma coisa que você tentou preservar? Sabe o que é você ser humilhado, ser envergonhado diante daqueles que você levou anos construindo uma reputação, um testemunho? Dias que eu sangrei e que eu não podia me abrir, porque se eu me abrisse no geral, eu comprometia outras pessoas, não tinha que segurar. Só quem tinha ideia do nível da dor era a família, era a esposa. Então entenda que se nós não entendermos isso, que haverão dias maus, haverão dias que a nossa estrutura será abalada. Se nós não entendermos que precisamos trabalhar a nossa base, a nossa estrutura,
nós corremos um grande risco de ser mais um na estatística daqueles que não sobreviveram mediante as fortes tempestades. Mas a pergunta é como superarmos os dias maus. Escute, compreendendo que a estabilidade da nossa estrutura, da nossa vida, é condicional à qualidade e à constância da nossa alimentação. Há pessoas que comem constantemente, porém sem qualidade. E há pessoas que comem com qualidade, porém sem constância. Em ambos os casos, a imunidade do organismo é comprometida, tornando essas pessoas vulneráveis a qualquer tipo de enfermidade. Eu estou falando da área, é biológica, né? Os estudantes aí, é biológico, físico é biológico, né? Eu estou falando da área biológica. Tem gente que se alimenta constantemente, mas só come porcaria. É massa, é salgadinho, é biscoito, come toda hora. Rato de dispensa. Toda hora que tu vê tá crack nunca vi. Mas é só bobagem. É salgadinho, come constantemente, porém sem qualidade. E tem gente que come com qualidade quando para, meu irmão, mas não tem constância. Não tem constância. Isso vai deixar o organismo biológico, físico, vulnerável. Quando vier uma enfermidade forte, o Covid vai bater e vai encontrar a estrutura comprometida. Então vai ter problema. Vai ter problema. Na vida espiritual não é diferente. Tem gente que come constantemente, mas só porcaria. E eu vou fazer uma pergunta e não responda. Faça uma escala de horários. Seu celular é uma ferramenta de edificação espiritual. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Na época que eu não pude comprar um celular bom, desses que mexe assim na tela e tem aquele negócio, eu tinha um celular miudinho que pegava cartão. Aí o que era que eu fazia? Eu ia no computador, baixava as pregações, botava no cartão, chegava no trabalho, né? Quando tinha um tempinho, corria, ligava o celular e uma ferramenta de edificação. Mas tem gente que só usa o celular para quê? É gente que come constantemente, mas sem qualidade. Você entendeu? Não se alimenta como deveria se alimentar. Come constantemente, mas sem qualidade. Algo que não alimenta o espírito. Então, espiritualmente, se você come constantemente, mas não prioriza uma alimentação de qualidade, você vai comprometer a estrutura do seu organismo, da sua vida espiritual. Você come com constância, mas não tem qualidade no que você consome. Já tem gente que quando pega para ver, para assistir algo edificante, mas é de ano em ano, é de caju em caju. Você entende? Tem gente que não pega na Bíblia, não tem uma vida de oração, compromete a sua alimentação. Sua alimentação não é constante, sua alimentação não é de qualidade. Não para comer um alimento sólido. Eu conheço gente, irmão, que só assiste uma pregação. Se o pregador já sair com revelação, profecia, sapateando, chutando as telhas, se for uma pregação edificante, uma pregação bíblica, uma pregação centralizada nos princípios bíblicos,
não serve. Que pregação chata. É gente que se alimenta constantemente, porém sem qualidade. Não dá tempo eu terminar isso aqui. Mas deixa eu resumir uma coisa para você. Eu tenho 36 anos. É 36, é? Tem hora que esquece. Eu tenho 36 anos. Eu fiz a conta agora de tarde. 36 anos dá, em dias vividos, 473.040 dias. Eu já vivi 473.040 dias. Você já fez essa conta? Se eu multiplicar esses 473.040 dias por 1 quilo de refeição a cada dia, é um padrão que um ser humano normal, né, diferente de alguns, eu vou olhar pra gente aqui e dar risada, viu? Porque tem gente aqui que eu conheço que come até 3 quilos. Mas um ser humano comum é 1 quilo. 1 quilo então dá 473 toneladas aproximadamente de alimento. Eu já consumi até hoje. Você sabe o que é isso, irmão? Uma carreta, Adriano, carrega 10 toneladas mais quanto? 70? 70. Quem é bom de conta aí? Vamos lá. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 7, 47 vezes 7, 49. Pronto. 7 vezes 7. Aproximadamente eu já consumi de comida, irmãos. 7 carretas carregadas de comida. Diga assim para o irmão que está do seu lado: não dê risada não, que tu pode estar rindo de tu mesmo. Eu já comi 7 carretas, irmão, de comida. Entendeu? Se é naquela época da roça lá, é mais ou menos aí uns 15 mil jumento de panacum com comida dentro. Você entende? Então deixa eu te explicar. Mas todo esse alimento que eu consumi, se eu parar de comer hoje, vai garantir a minha sobrevivência amanhã, depois e depois? Sim ou não? Sim ou não? Então o que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso aprender? Eu preciso aprender que a estabilidade da nossa vida espiritual é condicional à qualidade e à constância da nossa alimentação. Não importa as experiências que você já teve com Deus até hoje. Pastor, eu já vi bola de fogo descendo da igreja. Amém, glória a Deus. Eu já vi anjo, pastor, andar. Amém, glória a Deus. Pastor, eu fui no monte e ouvi fogo do céu. Amém, glória. Pastor, eu estava desenganado e Jesus me salvou. Amém, glória a Deus. Mas se você parar de orar, se você parar de ter relacionamento com a palavra, se você parar de cultuar, você morre. Que aquilo que você armazenou até hoje, consumiu até hoje, não garante a tua sobrevivência no presente e no futuro. Então o que é que vai garantir a estabilidade da minha vida com Deus? É a qualidade. Não ouça qualquer coisa. Para de estar usando o celular para assistir porcaria, para postar porcaria. Para de estar assistindo a televisão para assistir porcaria. Assiste algo que vai edificar a tua fé, que vai te fortalecer espiritualmente. Assiste uma palavra que pode não estar servindo hoje, mas vai servir amanhã para você.
O que não falta na internet e nos canais de rede aberta são canais satânicos que corrompem a nossa espiritualidade. Esses dias eu estava assistindo um filme interessante. Eu digo, meu Deus, que filme bonito, que filme lindo. Eu estava quase chorando. Só que a gente precisa ter cuidado com quem produziu. Muito atento com isso. Quem produziu é uma instituição cristã. Fique atento com isso. Em uma parte do filme, irmãos, um filme cristão, um filme evangélico, ou pelo menos se dizia ser, com uma lição linda e maravilhosa, pegaram um homem nu, seminu, e colocaram lá no filme. Eu digo, meu Deus, olha para isso. Então a gente precisa ter cuidado com a qualidade daquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente se alimenta. Ah, pastor, mas isso é normal. É normal para você. Coloca um homem nu diante de uma adolescente, de uma jovem, de uma mulher carente, para você ver o que é que acontece. Coloca uma mulher nua na frente de uma adolescente, de um jovem, de um homem carente, para você ver o que acontece. No mínimo, chega no coração pensamentos errados que comprometem a estrutura espiritual. Então, use seu celular, use a sua televisão, use a sua casa para se alimentar de alimentos com qualidade e não de porcaria. É uma das ferramentas que Satanás mais tem usado. Mídias, redes sociais. Esses dias eu estava no Face. Eu vou falar para você entender a gravidade da situação. Eu estava no Face. Sempre eu postava alguma coisa lá e está lá. Aí quando eu subo o mouse, aparece lá uma capeta. Aquilo é uma capeta. Botaram uma capeta lá. Uma mulher seminua lá, naquela posição escandalosa. Eu disse, isso não é ambiente para crente estar andando. Irmãos, eu não lhe aconselho a fazer isso, nem lhe induzo a fazer isso. Mas naquele dia, irmãos, eu percebi naquilo ali um gatilho que poderia me levar para outras áreas. Eu excluí a minha conta no Facebook por causa daquilo. Porque Jesus disse assim: se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca. É melhor ir para o céu sem o olho, sem a mão, do que ir para o inferno completo. Então tem coisa, irmão, tem lugares, tem ambientes, tem conteúdos que é gatilho, que Satanás colocou para quando você acessar, você ser setado, você ser corrompido. Então, se alimente com qualidade. Faça uma avaliação de como anda a sua alimentação espiritual. Faça uma escala e tente observar com que constância você alimenta seu espírito. Você sabe por que a geração do século 21 é uma geração tão carnal? Você sabe por quê? Estou aqui no controle, gente, viu? Já estou acabando. Você sabe por quê? Porque nunca na história tivemos tantos acessos, ou foi tão acessível a tecnologia para nós. E essa tecnologia, na sua influência maior, ela não consegue nos edificar. Muito pelo contrário, ela é mais poderosa no propósito de nos corromper.
Então faça uma escala e tente entender como anda a qualidade dos alimentos que você tem ingerido, que você tem trazido para a sua alma, como anda. E segundo, como anda a constância da sua alimentação espiritual, com que frequência você pega na Bíblia, com que frequência você entra no quarto para orar, com que frequência você vem à igreja, com que frequência você frequenta ou acessa ambientes que alimentam o teu espírito. Depois não reclame. Não reclame. Se coloque de pé. Eu queria encerrar lendo algo aqui que eu encontrei agora à tarde. Eu creio que o Espírito Santo colocou lá de propósito, em um dos meus arquivos lá. Escute. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: preste atenção. Um frequentador de uma igreja escreveu a seguinte mensagem em um jornal: eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante este tempo devo ter ouvido umas 3.000 pregações, mas com exceção de uma ou outra, eu não consigo lembrar da maioria delas. Por isso, acho que estou perdendo meu tempo, e os que pregaram também estão desperdiçando o deles. Essa matéria divulgada no jornal, gerou uma grande discussão, resultando em uma sábia resposta de um leitor, igualmente divulgada nos seguintes termos. Escute: estou casado há mais de 30 anos, e durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 9.000 refeições, mas com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram, me alimentaram e me deram a força necessária para fazer minhas atividades. E camanda cá secorra mamagaia. Sem essas refeições, eu e nossos filhos estaríamos desnutridos, fracos, desanimados e mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha vida, minha alma e a da minha família, estaríamos hoje mortos espiritualmente. Portanto, não deixe de estar em comunhão na sua igreja. Encorajemo-nos uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Muito obrigado, Senhor. Ajuda teus filhos a entenderem essa palavra, a guardarem essa palavra nos seus corações, Pai, e a colocarem em prática a tua palavra. Leva-os em paz e em segurança. Que o amor do nosso Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, agora e sempre. E todos digam: